E aí pessoal, beleza? Tô com a garganta muito boa, mas vamos lá para mais um vídeo. Questões comentadas da Constituição Federal. Já fiz penal, processo penal, direito administrativo. Futuramente vou fazer questões comentadas de direito civil, processo civil, tributário. Mas no momento vamos de Constituição Federal. Sem mais demora, vamos ao que nos interessa. Digo o item que se segue relativo ao Poder Judiciário. O Estatuto da Magistratura, lei complementar de iniciativa privativa do STF, pode prever a delegação de competência a servidores para a prática de atos de administração e de mero expediente, desde que tais atos não possuam caráter decisório. Como eu costumo dizer, você dê uma pausa no vídeo para ler com calma, raciocinando e com muita sede ao pote, analisar a questão e responder. Vamos para a resposta. A questão está o quê? Correta. Se conforme o artigo 93, inciso 14 da Constituição, é o verbo. Lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente e sem caráter decisório. Então são as palavras-chave que você precisa memorizar para entender o contexto. Mesmo porque às vezes o CESP gosta de parafrasear o artigo, o inciso, o parágrafo, a linha. Então é bom você memorizar as palavras-chave. Você não tem que decorar o inciso, o artigo, seja o que for, mas procure entender as palavras-chave. Assim você acertará muitas questões de prova. Eu coloquei aqui ante o exposto, percebe-se a importância que há em ler a lei seca. Não se deve deter-se apenas em teorias, mas tem que haver uma mescla, a saber, leitura da lei seca, leitura de princípios que dizem respeito ao direito, mnemônicos, mapas mentais e, sobretudo, a resolução de questões de provas, que é muito importante. É o mais importante. Resolver exaustivamente questões de prova. Você precisa fazer isso. Se o seu edital, o edital do concurso que você vai fazer já estiver publicado, a banca já estiver definida, resolva só questões da banca que estiver definida. Eu indico o que concurso. É excelente o que concurso. Muito bom. Próxima questão. A respeito das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item. Compete à Advocacia Geral da União exercer as atividades de consultoria jurídica e representação judicial dos poderes executivo, legislativo e judiciário federais. E o que você acha? A questão está certa? Está errada? Dê uma pausa no vídeo, relê com calma, sem pressa, raciocine. Então vamos para a resposta. A questão está o quê? Errada. Segundo o artigo 131, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico dizem respeito ao quê? Poder executivo apenas. Consultoria jurídica e representação judicial, ou seja, assessoramento e consultoria dizem respeito a apenas o que? Poder executivo e não ao legislativo e ao judiciário. A AGU, nesse caso de consultoria jurídica e representação judicial, dizem respeito apenas ao poder executivo. Palavras-chave:
a consultoria e assessoramento jurídico. Então, procure compreender essa parte. Vamos ler aqui, ó. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então a questão está o quê? Errada. Próxima questão. É direito do trabalhador urbano o seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. E aí, pessoal, a questão está certa, está errada? Enquanto isso, beber uma água aqui, melhorar a garganta. É direito do trabalhador urbano o seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Vamos à resposta. A questão está correta. De acordo com o artigo 7º, caput combinado com o inciso 28. Vamos lá, ó. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou em culpa. Aí eu coloquei aqui que certamente a pessoa está imaginando, poxa, mas a questão diz trabalhador urbano. Só que acontece que a questão não informou apenas trabalhador urbano ou somente trabalhador urbano, mas mostrou de forma genérica, ou seja, aqui na questão está subentendido o trabalhador rural também. Então, a questão não está errada, ela está correta. Agora, se tivesse posto aqui, por exemplo, apenas, somente trabalhador urbano, aí sim estaria a questão errada. Então, às vezes a pessoa vai com muita sede ao pote, fala, a questão está dada, mas é bom dar uma analisada com calma para não perder ponto bobo. Próxima questão. No que concerne aos servidores públicos, julgue o item. Servidor público investido em mandato de vice-prefeito exercerá as funções e perceberá, ou seja, receberá as vantagens de ambos os cargos, desde que haja compatibilidade de horários. Essa questão aqui é boa. E aí, pessoal, a questão está certa, está errada? Servidor público investido em mandato de vice-prefeito exercerá as funções e perceberá as vantagens de ambos os cargos. Perceberá as vantagens de ambos os cargos, havendo compatibilidade de horário. Vamos para a resposta. A questão está o quê? Errada, porque diz respeito a quem? Vereador. Vamos lá. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Vamos logo ao inciso 3. Investido em mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego, função, sem prejuízo da remuneração do cargo, ou seja, inclusive a remuneração do cargo. E, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Então, aqui diz respeito ao
vereador e não o prefeito. Aqui, para você não errar mais esse tipo de questão, vai um macetezinho simples, mas muito eficiente. O único caso que, havendo compatibilidade de horário, poderá receber tanto um quanto o outro é o V de Vitória. Então, sempre que você lembrar da única situação que poderá receber as vantagens e também a remuneração do cargo, havendo compatibilidade de horários, você vai lembrar do que? Do V de Vitória, vereador. Olha, inciso 1. Vamos de novo. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato de eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Cuidado que a banca pode colocar mandato eletivo municipal. Aqui não tem municipal. Fique atento a isso. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do emprego e função do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Prefeito, afastado, facultado, optar pela remuneração. Assim que você tem que memorizar. Prefeito, afastado, facultado, optar pela sua remuneração. E os incisos vocês vão ler corriqueiramente. Investido e tal. Agora o 3. Investido em mandato de vereador, V de Vitória, havendo compatibilidade de horário, a única hipótese. Perceberá tanto as vantagens quanto a remuneração do cargo. E, caso não haja compatibilidade de horário, o vereador vai se enquadrar na situação do prefeito. Caso o vereador não tenha compatibilidade de horários, o vereador também vai ficar afastado, facultado a optar pela remuneração. Mas só se não houver compatibilidade de horário. Havendo compatibilidade de horário, será o V de Vitória. Acumular vantagens e remuneração do cargo eletivo. Vantagens do cargo, emprego e função, mais remuneração do cargo eletivo. Então, você raciocinando dessa forma simples, não terá mais como errar esse tipo de questão. E esse artigo aqui, seus derivados são muito importantes, são muito cobrados em prova. Então, muita atenção para este artigo. Eu resolvi complementar aqui as informações. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado. Qualquer afastamento, exercício, mandato eletivo, tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, salvo ou excetuado para promoção ou por merecimento. Então aqui é a regra e aqui tem o que? A exceção. Qual é a exceção? Por promoção, para promoção ou por merecimento. Então você atende a esse detalhe aqui. Não repara porque minha voz aqui está querendo ir embora, mas vamos lá. Inciso 5. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Então, é muito importante a leitura da lei seca e memorizar os pontos mais importantes do artigo, inciso, seja o que for. Com relação ao poder legislativo, julgo o item seguinte. No âmbito do controle político repressivo de constitucionalidade, o Congresso Nacional tem competência para sustar decreto do Presidente da República que exorbite do poder regulamentar. E aí, pessoal, a questão está certa, está errada? Pergunte no posto Ipiranga. Enquanto isso, eu vou tomar mais um gole de água aqui, porque
Então vamos lá para a resposta. A questão está correta. Vamos ver o que diz o artigo 49, inciso 5. Ó. 49 é competência exclusiva. Competência exclusiva do Congresso Nacional. Sustar atos normativos do Poder Executivo. Sustar. Competência. Congresso Nacional sustar atos normativos do Poder Executivo, no caso aqui em tela, diz respeito ao Presidente da República, que exorbitem, no caso que exorbite, o que? Poder regulamentar. Poder regulamentar. Por isso que eu costumo dizer que é muito importante você memorizar as palavras-chave. Assim você terá a possibilidade de acertar mais questões. Como eu digo também, é claro que você tem que ler normal, por exemplo, da competência exclusiva do Congresso Nacional, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Você vai ler normalmente, mas você vai memorizar as palavras-chave, porque você memorizando as palavras-chave, no seu subconsciente vai vir o contexto do inciso, do artigo, seja o que for, você vai compreender a questão, porque não tem que decorar. E principalmente o SESC gosta de parafrasear, utilizar as palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Então, se a pessoa só decora, mas não procura compreender o contexto, fatalmente irá errar a questão. Coloquei aqui para ajudar na memorização, Congresso Nacional, exclusiva, sustar, poder executivo aqui no contexto, presidente da República. E aí você está acertando muitas questões, errou alguma. Essa relação de questões tem questões fáceis, medianas, difíceis. Mas vamos lá, aqui você pode errar à vontade. Procurar compreender onde está tendo dificuldade e focar um pouco mais nessa área para sanar esse problema, resolvendo muitas questões. No que concerne aos servidores públicos, julgue o item seguinte. Conforme a Constituição Federal, critérios de antiguidade devem ser respeitados ao se fixarem padrões de vencimento do servidor público. E aí, a questão está correta ou errada? Vamos para a resposta. A questão está errada. Olha, artigo 39, parágrafo 1º, a fixação dos padrões de vencimento, fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará. Aqui diz, o artigo 39 diz respeito ao servidor público da Constituição. Olha, observará, fixação dos padrões de vencimento observará a natureza, o grau de responsabilidade, complexidade dos cargos, componentes de cada carreira, requisitos para investidura, peculiaridades do cargo. Os critérios de antiguidade devem ser respeitados ao se fixarem padrões de vencimento. Está errado. Para se fixar os padrões de vencimentos, são essas situações aqui. E aqui está falando que os critérios de antiguidade devem ser respeitados ao se fixarem os padrões de vencimento. Não é assim que funciona. Não tem a ver com isso.
Os requisitos para que dizem respeito aos padrões de vencimento são a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos, os requisitos da investidura e as peculiaridades. Então, os critérios de antiguidade não têm a ver com a fixação de padrões de vencimentos. Aqui, o assunto principal aqui é critérios de antiguidade. Então, muito cuidado quando você for estudar a lei seca. Procurar entender e analisar o contexto para não errar a questão. Então a questão está o quê? Errada. Julgueito que se segue. Teve um erro aqui de digitação. Porque o Word ele não tem um corretor. Eu não consigo ativar de jeito nenhum o corretor e eu digito rápido. Então às vezes tem algum erro de digitação. Mas vamos lá. O que diz respeito ao Poder Judiciário. Órgão fracionário de Tribunal de Justiça que, por razões de segurança jurídica, deixar de aplicar lei estadual sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade terá violado a cláusula de reserva de plenário. Caso você não tenha enxergado a resposta, raciocine um pouco aí e veja aí por que está errado ou por que está certo. Está certo. Essa questão aqui já é mais difícil. Vamos lá. A questão está correta. Olha o que é que diz a súmula vinculante número 10 do STF. Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Então a questão está conforme súmula vinculante 10 do STF. Aí só a nível de conhecimento mesmo, vamos ver o que diz o artigo 97 caput. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. O carro da pamonha passando. De vez em quando eu gosto de comprar as pamonhas e tomar café. Bom demais. Então, agora que o carrinho da pamonha passou, vamos lá. Então, aqui é muito importante a leitura da súmula vinculante. São poucas as súmulas vinculantes, então é muito importante que você leia a súmula vinculante, leia súmulas do STJ, do STF. Se for o concurso da área trabalhista, também é preciso ler súmulas do TST, OJs, orientações jurisprudenciais. Não se detenha apenas em ler a lei seca, mas leia súmulas, a depender do nível de concurso também, informativos dos tribunais e enunciados também. E também, de certa forma, doutrina, além de muita resolução de questões. Então, é uma mescla, uma preparação ampla. O sacrifício é grande, mas a recompensa é muito certa. Pode ter certeza disso. Próxima questão. Segundo a Constituição, julgue o item. É direito do trabalhador urbano a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade, em creches e pré-escolas. E aí, pessoal, será que é até 5 anos mesmo de idade? E aí, você tem a convicção da resposta ou você está na dúvida em relação à idade? Isso pode, de certa forma, confundir. Às vezes o candidato chega na prova e às vezes até o CESP. Tipo, ela já estudou isso, já leu, só que ela acaba dando um certo branco. E a pessoa fica na dúvida, ixi, agora, será que são 5 anos mesmo? Vamos lá, vamos para a resposta. A questão está correta.
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade, em creches e pré-escolas. Aqui, sim, creches e pré-escolas, só você lembrar de 5 estrelas. Pense no hotel 5 estrelas. Pense na creche pré-escola 5 estrelas. Então não vai ter como errar mais esse tipo de questão. Tem que memorizar. Costuma ser cobrado em prova. Vamos lá, prossigamos. O item que se segue relativo ao Poder Judiciário. 1/3 das vagas nos tribunais de justiça é reservado a advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e a membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira. E aí, pessoal, a questão está certa? Está errada? Sei lá. Essa é uma questão muito boa mesmo. Raciocina um pouco aí, pensa, não tenha pressa em responder. Vamos para a resposta. Quando você, como eu falei, você dá pausa no vídeo e raciocina, tenta responder aí da forma correta. Vamos lá para a resposta. A questão está errada. No caso, é 1/5. Olha o que diz o artigo 94 da Constituição. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, tribunais dos estados, do Distrito Federal e Territórios, será composto de membros do Ministério Público, mais de 10 anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista tríplice. Olha que a banca pode colocar aqui tríplice. Então, muita atenção nesse detalhe aqui. Raramente, às vezes, a banca modifica aqui, em vez de colocar 10 anos, coloca 5, sei lá, 8, mas aqui é muito bom de alterar para levar o candidato ao erro também. Pelos órgãos de representação tal de classes. E aqui diz que é 1/3, na verdade é 1/5 das vagas dos tribunais de justiça reservada a advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e membros do Ministério Público de mais de 10 anos de carreira. Aí você diz, mas aqui só está falando Tribunal de Justiça, mas não está informando apenas somente Tribunal de Justiça. Então, se aqui tivesse 1/5, a questão estaria correta. Então, muita atenção. 1/3 diz respeito a quem? Ao STJ. Vamos lá. Ao STJ. Em contrapartida, 1/3 diz respeito ao STJ. Artigo 104. O STJ compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Memorize isso daqui. Mínimo 33 ministros. STJ. Os ministros do STJ serão nomeados pelo presidente. Vamos lá. Eu costumo acrescentar alguns parágrafos, incisos, porque são as informações a mais que podem ser cobradas em provas. STJ nomeados pelo os ministros do STJ nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35. Isso daqui também é muito cobrado em provas. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Notável saber jurídico e reputação ilibada. Aprovada a escolha no Congresso Nacional. A banca costuma colocar escolha pela maioria absoluta pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal, e também não é maioria relativa, maioria absoluta. Então aqui
os pontos mais importantes para você memorizar. Agora sim, vamos lá. STJ, 33 ministros, 1/3 entre juízes dos tribunais regionais federais, 1/3 de desembargadores dos tribunais de justiça e indicados em lista tríplice pelo próprio tribunal. Olha que coisa, aqui tríplice. E aqui já é sextupla. Por isso que às vezes costumam confundir muitos os candidatos. E eu digo, se atente para esses detalhes que são muito cobrados em provas. A banca poderia colocar aqui lista sextupla. Então, muita atenção. Aí, 1/3 também em partes iguais entre advogados e membros do Ministério Público. Federal, estadual e do Distrito Federal e territórios alternadamente. Então, os que você precisa memorizar, pois, como eu disse também, é cobrado em provas. E não é difícil de memorizar, é só atentar para as palavras-chave. Acerca da estrutura orgânica do Ministério Público, julgue o item seguinte. O Ministério Público da União é constituído pelo Ministério Público de Contas da União, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios. E, pessoal, última questão, correta ou errada? Vamos para a resposta. A questão está errada. Artigo 128. O Ministério Público abrange, em primeiro lugar, o Ministério Público abrange o Ministério Público da União, os Ministérios Públicos dos Estados. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, do Trabalho e Militar e do Distrito Federal e Territórios. Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do DFT. O Ministério Público abrange também os Ministérios Públicos dos Estados. Então, a questão está errada. Eu ia fazer com muito mais questões, só que este mesmo tempo está bastante corrido. Então esse daqui vai ser um vídeo parte 1, depois eu farei parte 2 e tal, tem outros vídeos que eu preciso fazer também. Então, só para ir atualizando o conteúdo no canal para que o pessoal possa estudar. Então é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos, não desista, persevere nos estudos que vai dar tudo certo. Então é isso aí. Fui.